Boa tarde a todos. Eu sou Iria Bruno, sou aluna do Polo CEDER de Paracambi. Estou cursando letras e agora vou apresentar para vocês um modelo de aula que pode ser implantado no sistema de aula presencial ou no sistema híbrido ou de aula remota também, porque estamos considerando o impacto da pandemia do Covid-19 na educação. Eu sou estagiária de uma escola pública, esse período estou estagiando, planejando todas as atividades para o segundo ano do ensino médio. Então, esse plano de aula e essa metodologia foram selecionadas para aplicar numa turma do segundo período do ensino médio, estudando literatura no contexto da modernista, segunda geração modernista. Escolhi alguns poemas do poeta Carlos Drummond de Andrade para desenvolver junto com a turma o conceito de intertextualidade, como é que a intertextualidade se apresenta na elaboração e como ela pode nos auxiliar na interpretação textual. Dito isto, que são os objetivos dessa aula, um pouco da nossa metodologia, eu tentei acrescentar alguns recursos multimídia para facilitar o entendimento do aluno, para facilitar também a interação. Então, o planejamento da aula é fazer um grupo de turma pelo WhatsApp para divulgar o tema, abrir um link no YouTube para fazer a videoaula e a turma poder assistir. Também retirei um vídeo do YouTube, que já coloquei o endereço dele na nossa bibliografia básica, que vai ser um vídeo para apresentar um contexto histórico do modernismo dos anos 1930 a 1945, o que acontecia no Brasil e no mundo, que são impactos na cultura, na vida social, na vida política, que Drummond desenvolver algumas poesias e alguns textos até de prosa também, relacionado a esse contexto social. Então, vamos dividir a aula em 3 partes. A primeira parte é a introdução do contexto sócio-histórico por meio do vídeo. A segunda parte é utilizar um PowerPoint para desenvolver o conceito de intertextualidade, apresentar as poesias da segunda fase modernista, as poesias do poeta Drummond, Carlos Drummond de Andrade, e a terceira parte da nossa aula vai ser desenvolver 2 questões de um estudo dirigido para resolver junto com a turma. E a ideia é deixar um canal aberto de comunicação para que a turma, após resolver de forma individual o exercício do estudo dirigido, poder tirar dúvida ou poder apresentar o resultado das discussões, porque esse estudo dirigido eu explorei bastante, não só o conceito, os tipos e os modelos de intertextualidade, de como ela se apresenta do texto, mas explorei também o desempenho interpretativo desses alunos, porque são conceitos cada vez mais aplicáveis às provas de vestibular, ao Enem, fazer o aluno refletir. Então, metade do estudo dirigido ele tem 10 questões, a metade está voltada para o conceito de intertextualidade, a outra metade está desenvolvida um pouco de gramática, né? Coloquei uma questão sobre advérbio, uma questão sobre sujeito, e as outras questões são bem argumentativas para o aluno desenvolver esse raciocínio crítico e demonstrar o conhecimento de mundo, o conhecimento de realidade. Vamos partir então para a primeira parte, que é o vídeo sobre o contexto histórico.
Esse aqui é o vídeo selecionado sobre o contexto sócio-histórico do modernismo. Até 1945, te lembra alguma coisa? Eu sei que você prestou atenção nas aulas de história. Ai, deixa o Peli ficar sabendo que você não lembra. Essa etapa aconteceu durante a Era Vargas e logo no fim da política do café com leite. Aquele acordo lá que determinava que os presidentes da República ficavam revezando entre políticos de São Paulo e Minas Gerais. Refresquei a sua memória? A segunda fase também aconteceu na época da Segunda Guerra Mundial, que rolou de 39 até 45. Por isso, muitos poemas abordaram os efeitos desse evento sobre o homem da época. Já contextualizados, podemos entender melhor como essa fase se manifestava. Na prova, a geração de 30, como era chamada, mostrava a realidade cotidiana de algumas regiões do país, principalmente o Nordeste, apresentando seus problemas sociais. É claro que não podemos esquecer dos principais nomes que estamparam essa fase. Graciliano Ramos e Jorge Amado na prosa, e Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes e Cecília Meirelles na poesia. Já sabe, né? Se cair um desses incríveis autores, você vai na hora sacar que estamos falando da segunda parte do modernismo, marcada por um acentuado engajamento político e social por parte dos artistas. Espero que tudo esteja esclarecido até aqui, porque passaremos agora para a terceira fase, hoje mais conhecida como pós-modernismo. Respira fundo que está acabando. Como vocês puderam ver no vídeo, esse é o contexto sócio-histórico e vai ser nos dá a oportunidade de compreender como o engajamento político e social desses poetas estão desenvolvidos na literatura, na escrita, na escolha dos temas e na própria composição textual dessas poesias que nós vamos trabalhar. Eu quero salientar a questão da necessidade dos recursos que os alunos precisam ter para acompanhar essas aulas, que é o acesso a uma internet de boa qualidade e o uso de algum equipamento, celular ou tablet, ou de forma ideal seria o computador, mas nem todos os alunos têm acesso, né, ao computador, as escolas ainda não estão funcionando de forma aberta para receber esses alunos, então o ideal seria aplicar esse plano de aula no modelo remoto ou híbrido mesmo, pela questão do acesso à internet. Eu vou apresentar agora para vocês um PowerPoint que está desenvolvendo o tema entre a intertextualidade nas poesias da segunda fase da geração modernista. Vamos lá. Primeiro slide está aqui. Nosso tema, modernismo e intertextualidade, segundo ano do ensino médio, Carlos Drummond. Um pouco da biografia, sob o título O Poeta de Itabira. Itabira é a cidade mineira onde nasceu Carlos Drummond de Andrade, distinguido não só como um poeta, mas um contista, cronista, nascido em 31 de outubro de 1902, tendo falecido no Rio de Janeiro em 17 de agosto de 1987. Foi casado com Dolores Dutra de Moraes e foi pai de Carlos Flávio, nasceu e faleceu logo que bebê, e Maria Julieta, que foi a filha, né, reconhecida porque também desenvolveu um papel importante na literatura. Carlos Drummond é formado em farmácia pela UFMG, foi fundador de uma publicação para divulgar o modernismo no Brasil. O título da publicação é A Revista. Foi ganhador de vários prêmios, inclusive do Prêmio Jabuti em 68, em 1973 o Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte e em 2010 a Ordem de Mérito Cultural. Esse slide mostra para gente os temas que estão aparecendo na poesia de Carlos Drummond de Andrade. Ele é um poeta bastante participativo, né, na política do país. Ele desenvolveu uma poesia bem livre, de uma linguagem popular, característica também do modernismo, que é desenvolver a liberdade para escrever, é uma marca desse movimento. Vamos conhecer algumas poesias que seguem esse modelo de soneto, que é uma versificação conhecida por desenvolver poucos versos, 14, número variável de sílabas, mais frequente, 10 sílabas, e o último verso é o que produz maior sentido, é como a chave de ouro para se entender o soneto. Modelo madrigal é um modelo de poesia
inspirada nas canções de pastor, na cantiga do pastor. É uma forma muito delicada de lirismo, de apelo emocional, de uma canção que funcionava como galanteio para as damas do século XVI. Desenvolvendo especialmente o conceito de intertextualidade, nós temos nesse slide a noção do conceito de que em qualquer texto, qualquer obra escrita, qualquer obra produzida em artes, né, qualquer quadro, qualquer pintura, qualquer música criada pode ser considerada como um intertexto quando nós ouvimos, lemos ou compreendemos que nessa produção, nesse conteúdo, né, da obra, do texto, existem traços recorrentes de um modo implícito ou explícito. Quando a intertextualidade ela aparece implicitamente, é necessário que o leitor use seu conhecimento de mundo para interpretar esse intertexto, essa vinculação, esse diálogo, essa comunicação de um texto com outro. Quando a intertextualidade é explícita, é porque de uma forma aparente, né, de uma forma clara, vocês podem perceber. Nós temos aqui no quadrinho de que maneira o intertexto se apresenta. Uma alusão. A alusão é uma menção direta de um texto. Uma citação. A citação é uma transcrição. É quando alguém utiliza no texto palavras que já foram escritas ou ditas de uma maneira muito clara por outra pessoa. A paródia é muito conhecida porque é uma reprodução crítica de caráter humorístico. A transliteração é a tradução de um termo estrangeiro dentro de um texto. Uma paráfrase é um texto que utiliza a mesma ideia, mas dentro de uma estrutura diferente no novo texto. Uma epígrafe é um texto que faz um diálogo direto com um outro texto mais conhecido. Pastiche é uma forma de intertexto que imita um estilo já conhecido, mas sem a intenção de ironizar. O intertexto formado por bricolagem é utilizado como fragmentos colocados na música ou nas artes plásticas. Crossover é a aparição de um personagem fictício dentro de uma história, dentro de um texto. E sampler é um modelo de intertexto que utiliza um trecho para fazer música. Sobre Carlos Drummond de Andrade especificamente, um pouco aqui nesse slide tem o processo de criativo dele, que é se envolver com a visão crítica da sociedade, de uma aproximação com os elementos cotidianos. Ele é chamado de um poeta que tem a fase participante, poesia participante, onde o eu lírico se expressa com a necessidade de estar integrado ao seu tempo. O caso de poesia, temos aqui duas poesias, uma sob o título Congresso Internacional do Medo e outra com títulos Mãos Dadas. Essas duas poesias vão ser ligadas ao intertexto, a um comentário político ligado à situação da Segunda Guerra Mundial. Um congresso vai falar do medo, a poesia, né, que tem o título de congresso, vai apresentar o medo da sociedade. E a poesia chamada de Mãos Dadas vai falar de um poeta que não quer poetizar um mundo caduco, mas quer ser dedicado ao tempo presente, à situação cotidiana. Uma das poesias mais conhecidas é esse soneto, No Meio do Caminho, que aqui apresenta uma intertextualidade com uma propaganda que desenvolve a seguinte frase. Tem a poesia, né? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida das minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Assim, né, essa poesia, ela é feita como uma paráfrase, né? Porque parte desse trecho é colocado nessa propaganda montadora de carro Jeep, diz assim: as pedras no meio do caminho agora estão no sapato do concorrente. Toda a linha Jeep com R$1.000 de desconto. Tem até uma forma caricata, né? Uma forma humorística.
Esse próximo slide mostra pra gente a leitura intertextual que um artista fez da poesia O Congresso Internacional do Medo. O congresso é a fonte, né? A poesia é a fonte, e esse quadro, né? Essa imagem que é formada com desenho de pessoas apertando a mão, segurando uma rosa, usa também uma frase que está no poema: ninguém solta a mão de ninguém. Quer dizer, a mesma frase numa estrutura diferente. A mesma palavra, né, a mesma ideia, numa estrutura diferente. É uma paráfrase. Aqui tem o nosso estudo dirigido, desenvolvido para os alunos. Eu apresento primeiro a questão número 1, que questiona, né, a leitura do texto 2 e do texto 3, questiona que o aluno diga qual é o tipo de intertextualidade presente. É a poesia mãos dadas e a paráfrase. É para o aluno dizer que há uma intertextualidade explícita e, se possível, que o texto 3 é uma paráfrase do texto 2. Preserva a mesma ideia do título, de mãos dadas, mas tem uma estrutura diferente, um desenho simplificando a mensagem da poesia. Outra questão aqui para explorar com os alunos é uma questão de um conteúdo mais gramatical, que os alunos precisam expressar seu conhecimento sobre o advérbio. É questionado que nessa tirinha é apresentado um conflito evidenciado pela presença de um advérbio. O aluno precisa dizer qual é o advérbio e qual a classificação gramatical. A frase da tirinha diz assim, as duas orações. Primeira, tenho apenas duas mãos. Segunda oração, e o sentimento do mundo. Dessa forma, o advérbio que precisa ser destacado é o advérbio apenas, advérbio de exclusão. Ok. Gabarito comentado, eu citei aqui para vocês somente a questão número 8, eu coloquei esse exemplo aqui da pensão alimentícia, porque a questão número 8 vai mostrar para os alunos um quadro, uma pintura chamada Os Retirantes, de Cândido Portinari, né, artista muito conhecido da geração modernista também. E pede para os alunos observarem qual é a crítica social que é feita no quadro, se ela fosse atualizada para os anos 2020, né, ou para esses anos que nós vivemos, os anos 2000, como essa crítica poderia ser atualizada. Para os alunos devem comentar um problema social do país e propor uma intervenção. Aqui um modelo de intervenção que eu coloco é lembrar os alunos da Lei da Pensão Alimentícia, expressa no Código Civil dos artigos 1664 a 1710, que afirmam que a pensão alimentícia deve ser prestada quando os pais não puderem, por algum ascendente ou descendente da criança e do adolescente. Isso é só para alimentar a ideia do aluno de como ele pode responder a questão. Aqui não está a resposta completa, porque é uma resposta bem analítica, o aluno precisa se posicionar. Fim, até a próxima aula. Feitas as apresentações, né, dessa videoaula, eu agradeço a atenção de todos. Agora eu daria um tempo para que os alunos resolvam as questões do estudo dirigido e abro o link, seja pelo YouTube ou seja por outra plataforma online, para que os alunos venham a apresentar seus comentários e dúvidas sobre o tema da aula e sobre o estudo dirigido. Então, boa sorte para cada um. Tchau.